Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Foi o pedido que os apóstolos fizeram a Jesus ao encontrá-lo orando um determinado dia. Jesus lhes transmitiu a oração do Pai Nosso. Oração que ele ensinou a todos os povos por onde andaram pregando o Evangelho. Mas você já pensou em que língua Jesus ensinou os discípulos a orarem? Com certeza podemos pensar que Jesus, tendo nascido no atual Israel, que ele tenha ensinado os discípulos a orar em hebraico. Mas não foi assim. Já desde o século VI a.C., toda aquela região onde Jesus nasceu, no dia a dia, a língua que se falava era a língua aramaica. Jesus certamente conhecia a língua hebraica. Ele, diz-nos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que estava na sinagoga, que leu um trecho das Escrituras e a explicou às pessoas. O texto da Sagrada Escritura era sempre lido na língua hebraica e a pregação era feita em aramaica. Nós encontramos lendo a Bíblia, por exemplo, tantas expressões ainda em aramaico, por exemplo, aquela Talita cumi, quando Jesus disse àquela menina que estava morta e que ele ressuscitou, ou quando toca nos ouvidos de um surdo e diz Efatá, abre-te. Ou quando encontramos expressões na Bíblia, Abá, que significa pai, ou a palavra mamona, que é também uma palavra na língua de Jesus, o aramaico, mamon, Rabuni, diz Maria Madalena ao encontrar Jesus, que significa meu mestrezinho. Ou então aquela expressão que encontramos no livro do Apocalipse, Maranatá, que significa vem, Senhor. Ou quando Jesus está morrendo, quando grita Eli, Eli, lama sabachthani, que algumas pessoas até pensaram que ele estava chamando o profeta Elias, porque, de acordo com a tradição popular, o profeta Elias era aquele que levava as almas para diante de Deus. Ele era conhecido na tradição popular como o psicopompo, aquele que levava as almas, conduzia as almas para o outro lado da vida. São palavras que nós vamos encontrando dentro da própria Sagrada Escritura. Ou então a expressão korban, que os hebreus usavam para falar daquela taxa não paga ou paga ao templo para não assumir a responsabilidade sobre os pais. Expressões como Hosanna, que nós temos na nossa missa até hoje, Hosana nas alturas. Ou alguns nomes próprios, por exemplo, Barrabás, que significa o filho do pai. Ou então, quando Jesus fala de Simão, Barra Jonas, Simão, filho de Jonas. E assim nós vamos encontrando tantas expressões nessa língua que Jesus falava no dia a dia. O nome Tomé, por exemplo, que significa gêmeo, ou Getsemane, o jardim onde Jesus estava com seus discípulos, ou um local chamado Betsaida, que significa a casa da misericórdia, ou poderia se traduzir também como casa da desgraça, porque ali tinha tanta gente reunida com muitos problemas e muitas doenças que queriam ser curadas. Essa língua de Jesus, encontramos traços dela. Mas quem fala essa língua de Jesus? Ela ainda é falada hoje? Sim, é falada. Não mais do mesmo jeito que falava no tempo de Jesus, como a língua portuguesa não é mais falada nem escrita quando ela foi falada, quando chegaram os portugueses no Brasil, ou quando estavam iniciando a língua, que, por exemplo, se escrevia igreja com egreja. Hoje não falamos mais desse jeito, a língua foi modificada. Hoje se fala o aramaico. Você, se assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, em 2002, viu como se falava o aramaico no tempo de Jesus. Hoje ele é falado em algumas regiões da Turquia, do Iraque, do Irã, da Síria. Aliás, essa língua, na verdade, nós a conhecemos com esse nome de língua siríaca, porque a Síria, na língua deles, na língua hebraica, também se diz Aram, por isso a língua é chamada de aramaico.
No Líbano se fala essa língua, em Israel se fala essa língua, na Geórgia, no Azerbaijão. Então nessa língua se expressam cristãos, hebreus, muçulmanos e pessoas de outras religiões como os druze, que são seguidores também do Islã. São cerca de 400 mil pessoas que falam nessa língua. Mas o que deveríamos pensar também é que nesta língua, grande parte de cristãos que a falam são cristãos que são perseguidos. Na Síria, no Iraque, são pessoas que têm dificuldade para professar a sua fé. Como se reza o Pai Nosso na língua de Jesus, do jeito que ele a ensinou? أبونا دبشمايو نت قداش شموخ تيتي ملكوتوخ نهوي سبيونوخ أي كانوا دبشمايو أف برعو هبلان لحمو تسنقنان يومونو واشبكلان حوبين وحطوهين أي كانوا دو فحنان شبقن الحايو بين ولو تعلان النسيونو إيلو فاصون من بيشو ميتول ديلوخي ملكوتو وحيلو وتشبحتو العلام علمين آمين. Pensando nos apóstolos que pediram ao Senhor que lhes ensinasse a rezar, pensando nos muitos povos a quem os apóstolos transmitiram a oração do Senhor, seria interessante que você também pensasse, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem ensinou você a rezar? A quem você já ensinou a rezar? Bem lembrava o Papa Paulo VI, a Igreja existe para nos ensinar a rezar. Encontre espaço em seu coração para a sua oração. Cresça na oração e na intimidade com Deus. Recordando aquilo que nos dizia o apóstolo Paulo, nós não sabemos rezar como convém, por isso o Espírito de Deus vem em nosso encontro e ele grita no nosso coração: Abá, ó Pai. O Espírito de Deus renova em nós o espírito da nossa filiação.